Olá, irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Vamos começar aqui uma nova etapa. Infelizmente, tivemos que mudar o método de pregação devido ao novo decreto. Estaremos aí usando os recursos online para transmitir as Escrituras, a palavra de Deus aos irmãos. Irmãos, a partir de hoje, nós vamos começar a pregar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu vou estar abrindo hoje aqui uma série de sermões dentro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu tenho a certeza que será um tempo precioso, onde nós vamos aprender as Escrituras. Nós vamos perceber que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses tem muita relevância para os dias de hoje. Eu quero convidar você que está na sua casa a abrir a palavra de Deus, o livro santo, as Escrituras Sagradas, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. E juntos nós faremos a leitura da palavra de Deus. Então, quero que você abra sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 1. Amém, queridos? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 1. A palavra de Deus diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Eu vou pedir para os irmãos deixarem a palavra de Deus aberta aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Vamos orar, irmãos, nesse momento, pedir para que Deus ele venha tocar em nossos corações. Vamos pedir para que Deus venha nos iluminar nessa noite através desse texto sagrado. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, te damos graças por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, por abrir os nossos corações e revelar Jesus Cristo para nós. Deus, nessa noite nós estamos aqui mediante a Tua palavra, mediante as Escrituras Sagradas, e apesar de nós, Pai, sermos tão falhos e pecadores, apesar da nossa pecaminosidade, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos usar para expor a Tua palavra. Abençoa todos os irmãos que estão em casa, todos os irmãos que estarão ouvindo essa palavra. Abençoe todos que estarão recebendo essa mensagem, essa palavra nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, começamos hoje então a pregar essa linda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E eu gostaria de ir bem devagar para que você entendesse, compreendesse bem a mensagem de Paulo aos Tessalonicenses. Como nós vamos começar essa série de pregações dentro dessa carta, eu digo que é importante, pelo menos hoje, nessa primeira mensagem dessa série de sermões, nós entendermos um pouquinho o contexto da carta, quem escreveu, por que escreveu, e partindo desse princípio, entendendo o contexto da carta de Paulo aos nossos irmãos de Tessalônica, fará mais sentido para nós, entendendo esse contexto histórico da carta, fará mais sentido para nós a leitura dessa carta. Desde já, eu quero incentivar você a aproveitar e dizer que é importante você começar a ler essa carta, porque são mensagens de Deus para nós, e nós vamos perceber que há muita relevância para nós essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Queridos, como nasce a igreja de Tessalônica? Eu quero fazer aqui uma breve introdução da carta e tão logo nós vamos entrar na mensagem.
Como nasce a igreja de Tessalônica, irmãos? É importante nós falarmos que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles estão agora em Troade, de frente para a Europa. E é justamente nessa situação, é justamente nesse momento que o apóstolo Paulo, junto com Lucas, Timóteo e Silas, diz lá no livro de Atos que Paulo, numa noite, Paulo tem uma visão. Paulo ele vê um varão da Macedônia clamando a ele e dizendo: passa a Macedônia, que era uma região da Europa, e nos ajuda. Diz lá o Dr. Lucas no livro de Atos que depois que Paulo ele teve essa visão, Paulo juntamente com a sua equipe missionária, eles saem de Troade e partem para a Europa, entendendo que Deus os havia chamado para levar o evangelho até a Europa. E quando Paulo chega ali na Europa, irmãos, Paulo ele começa a atuar ali na Macedônia, hoje a atual Grécia. Então Paulo ele começa a fazer um trabalho ali na Macedônia, Grécia hoje, e Paulo começa o seu trabalho ali na Europa, numa cidade chamada Filipos. Lá em Filipos, Paulo ele ganha Lídia, uma mulher que deu ouvidos à palavra de Paulo. Paulo ganha Lídia e batiza ela. Posteriormente, ali em Filipos, o apóstolo Paulo ele é usado por Deus para expulsar um demônio de uma moça que perturbava ele ali na cidade de Filipos, e consequentemente a essa obra que Paulo fez, Paulo é preso juntamente com Silas. Tudo isso está acontecendo em Filipos. Paulo agora está preso junto com Silas, e dias se passam e Paulo ele sai da prisão ali de Filipos. Tessalônica ficava muito perto ali de Filipos. Então Paulo, depois de Filipos, Paulo viaja 160 quilômetros, irmãos, e chega na tão famosa Tessalônica. Paulo chega ali em Tessalônica, depois de ter pregado em Filipos, depois de ter sido preso, Paulo deixa ali Filipos e agora ele chega em Tessalônica. E diz lá o livro de Atos, nessa introdução da carta, que Paulo, ele por 3 sábados, irmãos, ele começa a pregar na sinagoga dos judeus, ele começa a mostrar o evangelho ali em Tessalônica. Então, quando Paulo chega ali em Tessalônica, o primeiro lugar que ele começa a pregar é na sinagoga. Ele prega por 3 sábados, ele expõe o evangelho ali em Tessalônica, e diz Lucas que muitos judeus se converteram em Tessalônica, muitas mulheres se converteram ali em Tessalônica, e muitos religiosos gregos se converteram ali em Tessalônica. Nós podemos entender que os membros da igreja, irmãos, de Tessalônica, eram compostos por gentios, por judeus, por gregos que frequentavam ali a sinagoga, por mulheres de alta classe, pessoas simples. Essas pessoas se converteram ao evangelho que Paulo prega ali em Tessalônica, e nós começamos a entender que nasce ali em Tessalônica uma igreja através da pregação de Paulo. Porém, irmãos, acontece algo ali em Tessalônica, onde o apóstolo Paulo ele é obrigado a sair da cidade. Então nós começamos a perceber aqui que o evangelho chega em Tessalônica porque Paulo teve uma visão à noite, Paulo vai até Filipos, Paulo prega em Filipos, Paulo ele ganha Lídia, ele expulsa demônios em Filipos, Paulo ali em Filipos, ele é preso e depois é solto, ele e Silas, e ele chega a Tessalônica, devido a uma grande perseguição que ocorrera com ele em Filipos. Aqui em Tessalônica agora, irmãos, Paulo, ele prega a palavra em Tessalônica e muitas pessoas se convertem nessa grande
cidade chamada Tessalônica. Porém, queridos, agora acontece algo ali em Tessalônica. Depois que Paulo prega em Tessalônica e ganha muitas pessoas para Cristo, diz a Bíblia que os judeus levantaram uma forte perseguição contra Paulo, onde os irmãos ali de Tessalônica são obrigados a mandar Paulo embora, porque tão grande era a perseguição ali em Tessalônica. E Paulo agora sai de Tessalônica, Paulo ele vai para Atenas, e de Atenas Paulo ele vai embora para Corinto. Paulo ele está agora em Corinto, e Paulo deixa a sua equipe missionária ali na Macedônia. Paulo deixa ali na Macedônia Timóteo e Silas para tomar conta da igreja de Tessalônica. Então, foi nesse contexto, irmãos, que nasceu a igreja de Tessalônica. Paulo pregou ali, ganhou muitas pessoas para Cristo, mas devido à perseguição, Paulo teve que sair de Tessalônica e deixou os irmãos ali, não sozinhos, mas os irmãos agora, a igreja de Tessalônica, ela está sendo acompanhada por Timóteo e Silas. E infelizmente, devido à perseguição, Paulo ele vai embora para Corinto. Paulo está longe agora de Tessalônica, mas Timóteo e Silas estão lá, ajudando essa nova igreja, a igreja de Tessalônica, a crescer, irmãos. E é interessante, amados, que além de Paulo estar longe de Tessalônica e sozinho em Corinto, Paulo, irmãos, ele está preocupado com a igreja de Tessalônica. E é importante essa introdução hoje para você entender o contexto e o verdadeiro sentido dessa carta. Paulo, ele está longe de Tessalônica. Ele pregou, levantou uma igreja ali em Tessalônica. Devido à perseguição, Paulo agora está longe. Paulo está em Corinto. Paulo está longe dos tessalonicenses. Mas lá na Tessalônica, repito, está Silas e Timóteo. E apesar de Paulo, queridos, estar longe de Tessalônica, nós vamos perceber que, mesmo longe, Paulo ele está preocupado com a igreja de Tessalônica. É a mesma preocupação de um pai. Paulo, ele vai mostrar que ele está preocupado com essa igreja nova, chamada a igreja dos Tessalonicenses. E como que nós vamos, irmãos, perceber que Paulo agora, longe de Tessalônica, lá em Corinto, como que nós vamos perceber que Paulo está preocupado com os irmãos de Tessalonicenses? Como que nós percebemos isso? Na própria carta, nós vamos perceber, lá em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, que diz o seguinte: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Verso 18, de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Nós percebemos aqui que Paulo ele está com saudade dos irmãos de Tessalônica. Apesar de Timóteo, Lucas e Silas estarem lá, Paulo ele mostra que tem saudade dos irmãos. E o texto mostra que Paulo por 2 vezes tentou ir em Tessalônica, irmãos, mas diz a Escritura que ele não conseguiu, porque ele foi impedido por Satanás. Paulo queria estar perto dos irmãos de Tessalônica. Paulo queria estar perto da nova igreja, mas por algum motivo ele não conseguiu, irmãos. Ele foi impedido por Satanás de ter contato com os nossos irmãos de Tessalônica. Queridos, e é importante nós entendermos ainda aqui nesse contexto que depois de um tempo, graças a Deus, Timóteo e Silas, ele vai para Corinto, lá onde Paulo está.
E, queridos, e Timóteo e Silas chegam em Corinto e dão uma boa notícia para Paulo. E a notícia é a seguinte: Paulo, os nossos irmãos tessalonicenses estão firmes. Aquela igrejinha nova, Paulo, ela está firme em Jesus. Paulo, aquela igreja que você plantou lá em Tessalônica, Paulo, eles estão firmes em Cristo Jesus. Que alegria, irmãos, que alegria para Paulo receber essa notícia de Timóteo e Silas, que a igreja de Tessalônica, uma igreja jovem, uma igreja de poucos meses, está firme em Cristo Jesus. Que maravilha Paulo ter recebido essa boa notícia. E agora, Paulo está em Corinto, não sozinho, ele está em Corinto agora com Timóteo e com Silas. E Paulo recebe essa notícia, irmãos, e Paulo fica muito alegre, porque os irmãos de Tessalonicenses estão firmes em Cristo Jesus. Apesar de novos na fé, eles estão firmes em Cristo Jesus. E Paulo, irmãos, ele vai demonstrar essa felicidade dele só pelo fato de saber que os irmãos de Tessalônica estão firmes com Deus. E nós vamos ver isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, que vai nos dizer: Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Nós percebemos agora, irmãos, que Paulo ele está muito alegre, porque recebeu essas boas notícias de Silas e Timóteo, que os irmãos de Tessalônica, eles estão firmes, que os irmãos de Tessalônica, eles estão bem na presença de Deus. E é de Corinto, irmãos, que Paulo ele vai escrever essa carta à nova igreja de Tessalônica. É de Corinto que Paulo vai escrever essa carta aos novos irmãos da nova igreja lá em Tessalônica. É de Corinto que Paulo escreve. E o propósito de Paulo nessa carta é animar os irmãos, é encorajar os irmãos de Tessalônica e ajudar os irmãos a continuarem firmes na fé que receberam em Cristo Jesus. Existem algumas coisas, algumas dúvidas que os irmãos, afinal de contas, os irmãos são novos convertidos. Existem algumas dúvidas que os irmãos têm em Tessalônica. E Paulo escreve essa primeira carta para ajudar os novos irmãos em Cristo Jesus. A minha proposta hoje aqui, irmãos, dentro do capítulo 1, partindo do princípio que nós entendemos o contexto histórico em que a carta foi escrita, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1. E a minha proposta hoje aqui é mostrar o que o Evangelho produz numa sociedade sem Deus. Esse é o tema que eu quero trabalhar aqui no capítulo de número 1. Mostrar que o Evangelho produz uma mudança numa sociedade. E nós vamos ver isso aqui, que Tessalônica, ela foi impactada por Deus, por meio da sua palavra. Queridos, como que começa a carta? Quem é o autor da carta? Versículo de número 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos aqui no verso 1, na abertura da carta, só para consolidarmos, que o autor da carta é Paulo, irmãos. Nós vimos aqui no verso 1 que Paulo é o autor da carta. Mas aí talvez você pergunte aí na sua casa: Pastor Emerson, já que nós vamos estudar a carta de Tessalonicenses,
No verso 1, pastor Emerson, está escrito aí Paulo, Silvano e Timóteo. Queridos, na nossa cultura, quando nós escrevemos uma carta, nós primeiro escrevemos todo o conteúdo e no final nós assinamos o nosso nome. Porém, na época de Paulo, na cultura de Paulo, primeiro eles citavam os nomes e depois vinham o conteúdo da carta escrita. Paulo, ele é o autor da carta. Ele escreveu a carta. Mas lembrando, irmãos, que ele está em Corinto agora. E quem está com Paulo em Corinto? Silvano, que aqui é o próprio Silas, e Timóteo. Então, apesar de Paulo ser o assinante da carta, apesar de Paulo ser o autor da carta, ele escreve a carta em nome dele, de Silvano, que é o próprio Silas, e Timóteo. E lembrando, irmãos, Paulo, Silas e Timóteo, eles estão agora em Corinto e eles escrevem, Paulo escreve essa carta para consolar os nossos irmãos em Tessalônica. E para quem é destinada essa carta? Eu já falei que Paulo é o autor e no próprio verso 1, se você reparar, o verso 1 vai dizer o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. O autor da carta é Paulo. Paulo, ele escreve a carta para os Tessalonicenses. Nós percebemos que essa carta aqui, irmãos, vai direto aos Tessalonicenses. É uma carta escrita com muito amor. É uma carta escrita com muito carinho, por um pai espiritual, por um pastor apaixonado por sua igreja, por ovelhas e por almas. Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, queridos. E nós vamos perceber nessa carta como uma sociedade perdida, como os gregos lá em Tessalônica. Nós vamos perceber como uma cidade perversa, como Tessalônica foi transformada por Deus. Eu quero dividir esse sermão em 3 partes, irmãos, e nós vamos responder essa pergunta: como uma sociedade perdida, perversa, como Tessalônica, foi transformada. Eu vou responder essa pergunta dividindo esse sermão em 3 partes. Primeiro, irmãos, como que uma cidade como a Tessalônica foi transformada por Deus? Número 1, os Tessalonicenses, irmãos, só foram transformados por Deus. Aquela sociedade pagã, aquela sociedade que adorava imagens de pau, de pedra, de barro, essa sociedade de Tessalônica, ela só foi transformada porque os tessalonicenses passaram a ter a visão correta do plano de Deus e do próprio Deus. Lembrando, irmãos, que a Grécia era uma região, Tessalônica era uma cidade onde os moradores adoravam ídolos, deuses, que não tinha nada a ver com as Escrituras, com a palavra de Deus. Então Paulo ele está numa cidade totalmente pagã, uma cidade onde as pessoas adoram vários deuses, e como que uma sociedade dessa, irmãos, ela é transformada. Se você perceber, logo na saudação de Paulo, Paulo mostra algo a respeito de Deus. Paulo ensina que Jesus é Deus. Paulo vai mostrar, irmãos, o poder que há no nome de Jesus. Como que uma sociedade como Tessalônica foi transformada. Como, queridos? Só lembrando, irmãos,
que o tema que eu quero dar para essa mensagem nessa noite é este: uma sociedade transformada pela palavra de Deus. Diga aí comigo, uma sociedade transformada pela palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é que eles só foram transformados, irmãos, porque eles descobriram quem é Deus. Porque eles descobriram qual é o verdadeiro plano de Deus. Versículo de número 1. Ainda, queridos, vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Tessalônica, essa sociedade, ela foi transformada porque Paulo apresentou Deus da maneira correta. Eu quero aproveitar e perguntar: você conhece Deus da maneira correta? Você conhece o Deus da Bíblia? Essa igreja, essa sociedade pagã, ela foi transformada porque Paulo mostrou quem é Jesus Cristo para eles. Repare no versículo 1. O versículo 1, depois que Paulo ele se apresenta e fala que a carta é para os Tessalonicenses, ainda dentro do versículo 1, repare bem, o texto vai dizer: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, Jesus, irmãos, é o próprio Deus. Como que essa sociedade ela foi transformada pela palavra, irmãos? Como que essa sociedade de Tessalônica foi transformada? Número 1, porque Paulo apresentou Jesus de maneira correta. Se você reparar no verso 1, o verso 1 diz o seguinte: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Senhor aqui no grego, irmãos, é Kyrios. E Kyrios, naquela época, era uma palavra que somente o imperador poderia receber esse título. E a gente percebe que Paulo, irmão, sem medo, ele coloca Jesus como Kyrios, ele coloca Jesus como Senhor. E Paulo, com tudo isso, ele está mostrando para os Tessalonicenses: vocês estão diante do Deus verdadeiro. Vocês estão diante daquele que estava no princípio, vocês estão diante daquele que era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês estão na presença daquele que é o Verbo de Deus, e ele é o próprio Deus. Uma sociedade só pode ser transformada, amados irmãos, quando essa sociedade passa a ter o entendimento correto de Deus. E é isso que Paulo quer tratar logo no começo. Tessalônica foi transformada, irmãos? Foi. Por quê? Número 1, porque eles passaram a conhecer Deus da maneira correta. E justamente aqui no verso 1, Paulo apresenta Jesus como Kyrios. O leitor da época, quando eles liam essa carta, eles já sabiam, irmãos, que Paulo estava exaltando Jesus. Os leitores, quando liam aqui o versículo 1, que Jesus é Kyrios, os leitores, os irmãos daquela época, já estavam captando, já estavam entendendo que Paulo estava falando que Jesus é Deus. Paulo estava ensinando os Tessalonicenses que Jesus é Deus, Senhor e Salvador. Uma sociedade como a sociedade de Tessalônica só foi transformada, irmãos, porque eles conheceram Deus da maneira correta. E a nossa sociedade hoje só vai ser transformada, mudada, a partir do momento em que nós ensinarmos Deus da maneira correta. É isso que Paulo ele está fazendo aqui. Ele apresenta Jesus como Deus, como Kyrios, Senhor.
Essa palavra Kyrios, na Septuaginta, que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento em grego, irmãos, essa palavra Kyrios significa Jeová, o Deus de Israel. Então Paulo está colocando Jesus como Deus de Israel. Paulo está colocando Jesus como Deus. A gente percebe aqui, irmãos, que Paulo, ele não está simplesmente falando graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente uma fala. Paulo, ele está mostrando que Jesus Cristo é Deus. E uma sociedade só vai ser transformada a partir do momento que a igreja, a partir do momento que nós, irmãos, realmente apresentarmos quem é Jesus. Jesus não é um boneco. Jesus não é um fantoche. Jesus é Deus. Quando a sociedade saber, por meio da igreja, por meio dos discípulos de Cristo, que Deus existe, que Jesus é Deus, a sociedade vai começar a ser transformada. Tessalônica foi transformada porque Paulo ensinou eles quem é Deus e o plano de Deus. Na verdade, irmãos, Paulo aqui, ele quer mostrar aos Tessalonicenses que há poder no nome de Jesus. Paulo quer mostrar aos Tessalonicenses que Jesus é Deus e no nome dele a transformação, a mudança e a salvação. Nós vamos ver no Novo Testamento que quando Jesus ele nasce, lá em Mateus 1:21 vai dizer o seguinte: ele dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vamos perceber aqui que Maria e José foram direcionados por Deus a dar um nome naquela criança de Jesus, porque ele, Jesus, iria salvar o seu povo dos seus pecados. Paulo, ele exalta Jesus aqui. Paulo, ele chega lá em Tessalônica, Paulo não prega campanhas da prosperidade, Paulo não prega chave, Paulo não prega carro do ano. Paulo chega lá em Tessalônica e apresenta quem é Deus verdadeiro, irmãos. E começa a ter uma mudança na cidade de Tessalônica. Tessalônica começa a mudar, irmãos, porque Paulo apresentou Deus da maneira correta para eles. E a mudança começa a acontecer. Paulo aqui, ele está mostrando, Paulo ensinou aos Tessalonicenses que há poder no nome de Jesus. Nós vamos ver lá em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nós percebemos que o nome de Jesus ele é exaltado no Novo Testamento. Paulo ainda, o mesmo autor dessa carta, ele escreve outra carta aos Filipenses dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos perceber, irmãos, aqui no Novo Testamento, o nome de Jesus sendo glorificado, irmãos. Nós vamos perceber aqui no Novo Testamento o nome de Jesus sendo glorificado. E é isso que Paulo, irmãos, vai fazer. Ele começa, a sociedade de Tessalônica, ela é transformada, sim. Por quê? Porque Paulo apresentou Jesus da maneira correta, irmãos. Nós vamos perceber que Paulo, como pastor, pai espiritual, Paulo dava graças porque os tessalonicenses, irmãos, eles tiveram esse entendimento, eles tiveram essa iluminação da pessoa de Deus. Nós vamos ver isso no verso 2.
Paulo vai dizer: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Nós vamos perceber, irmãos, que Tessalônica começa a ser transformada, número 1, porque eles conheceram Deus da maneira correta. Paulo foi lá e mostrou quem é Deus, e mostrou o plano de Deus para eles. Paulo mostrou para eles, irmãos, quem é Jesus, o próprio Deus. Calvino dizia assim nas Institutas: quando conhecemos Deus, sabemos quem nós somos. Tessalonicenses, a sociedade, eles conheceram Deus e descobriram que eles eram pecadores. E tão logo, nós vamos ver aqui na carta, que eles vão se arrepender dos seus pecados. Como que Tessalônica, uma sociedade perdida, foi transformada? Primeiro, porque esta sociedade de Tessalonicenses aprendeu de maneira correta sobre Deus. Queridos, número 2, vimos aqui na primeira parte que Deus transformou Tessalônica porque eles receberam o ensinamento correto sobre Deus. Número 2, o que Deus, irmãos, o que Deus usou para transformar uma cidade chamada Tessalônica? Qual foi o meio que Deus usou para transformar uma sociedade idólatra? Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, número 1, como uma sociedade como Tessalônica se converte? Número 1, porque eles receberam o ensinamento verdadeiro de Deus. Nós queremos ver Bauru transformados? Nós queremos ver nossa família transformada? Nós queremos ver nossos amigos transformados? Primeiro, precisamos falar de Deus e falar da maneira correta. Número 2, como que Tessalônica, irmãos, foi totalmente transformada? O verso 6 vai dizer que eles receberam a palavra. E a palavra que vem do Espírito Santo, diz o verso 2. E sabe o que eu quero dizer com isso? A transformação, irmãos, vem pela palavra. E nós temos que pregar a palavra. Quando Paulo chega em Tessalônica, o que ele faz, irmãos? Ele prega a palavra. Ele prega o Evangelho. Então, uma sociedade totalmente perdida, como Tessalônica, transformada, é verdade, ela foi transformada. Mas, primeiro, receberam o verdadeiro ensinamento de Deus. Número 2, a sociedade foi transformada, porque receberam a palavra. E nós vamos ver que quando Paulo chega lá na cidadezinha de Tessalônica, ele prega a palavra. Olha o que diz em Atos 17, verso 2 até o 4, irmãos. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Silas e a Paulo, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres da alta posição. Deus salvou os tessalonicenses pela palavra. Aleluia! Como uma sociedade, como os tessalonicenses foram transformados
Número 1, foram transformados porque receberam o verdadeiro ensinamento de Deus. Número 2, Deus usou um meio infalível para mudar uma nação, para mudar uma cidade. Deus usou a sua palavra. Deus usou a palavra para transformar, irmãos, uma sociedade chamada Tessalônica. Não foram os métodos, não foram as técnicas, foi a palavra. É a palavra que transforma, irmãos. É a palavra. E nós vamos ver que foi a palavra, na própria carta. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 1. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo. E em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. Então nós percebemos, irmãos, que Tessalônica foi transformada pela palavra. É isso que diz aqui o versículo 5. Certa vez, irmãos, perguntaram assim para Lutero: Lutero, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão se voltando para Deus, Lutero? O que você está fazendo, Lutero? E Lutero vai responder, irmãos: eu não fiz nada. Eu simplesmente preguei, falei e ensinei a palavra. E a palavra fez tudo. Uma sociedade vai ser transformada, irmãos, só quando nós pregarmos a palavra. É fácil nós olharmos para a carta dos Tessalonicenses e falar assim: puxa vida, pastor Emerson, os irmãos se converteram. É verdade, irmãos. Os Tessalonicenses se converteram, mas eles receberam, número 1, a verdadeira visão correta de Deus, de quem é Deus. E quando nós sabemos quem é Deus, nós nos conhecemos. E tão logo entendemos que Deus é santo, santo e santo, e nós somos pecadores. Quando nós temos o verdadeiro entendimento de quem é Deus, começa a ter uma mudança interna dentro de nós. Isso aconteceu aqui com os Tessalonicenses. Número 2, o meio que Deus usou foi a palavra. Paulo pregou a palavra, irmãos, para os Tessalonicenses. Leland Heinken, em seu livro Santos do Mundo, diz: os puritanos eram unânimes em dizer que a tarefa principal de um pastor era pregar as Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Os puritanos diziam isso? Porque a palavra é o meio que Deus usa para transformar pessoas. Não são as técnicas, não são as campanhas, não são os métodos. É a palavra que Deus usa para transformar uma sociedade. Tessalônica é transformada, irmãos, porque Paulo pregou a palavra. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 21 diz: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Paulo está dizendo que Deus salvou os homens pela loucura da pregação. Como que os Tessalonicenses, como que uma cidade como essa, perdida, perversa, idólatra, transformada, número 1, receberam o verdadeiro ensino de quem é Deus. Número 2, Paulo usou um meio de graça, a palavra de Deus. Paulo pregou a palavra e Tessalônica começou a ser transformada, irmãos. Eu quero dizer, irmãos, que o evangelho de hoje é uma vergonha. O evangelho que pregam hoje é totalmente diferente do evangelho de Paulo.
O evangelho de hoje diz o seguinte: façam X dias de campanha e receba a chave da vitória. Façam 7 sexta-feiras, 7 quinta-feiras e conquiste o que quiser. Este é o evangelho que pregam hoje, um falso evangelho. Perderam o princípio do culto, irmãos. A impressão que dá é que temos que fazer um culto para agradar a homens e não para agradar a Deus. Não foi esse o evangelho. Não foi essa a mensagem que mudou os nossos irmãos de Tessalonicenses. O conteúdo da mensagem de Paulo era o seguinte: ele abriu as Escrituras, ele provou que Cristo deveria sofrer e pagar os meus pecados e os seus pecados. Paulo abriu as Escrituras lá na sinagoga por 3 sábados e explicou que Jesus era o Messias prometido. Paulo mostrou quem é Deus. Paulo mostrou que todos os homens pecaram, estão separados de Deus. Paulo mostrou que era necessário que o Messias viesse, morresse em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Este é o evangelho que eu conheço, e foi este evangelho que mudou, irmãos, uma sociedade chamada Tessalonicenses. Queridos, como uma sociedade é transformada? Como pode, irmãos, uma sociedade, uma cidade como Tessalônica ser transformada? Número 1, aprenderam a respeito de Deus de forma correta. Número 2, Deus usou a palavra pela vida de Paulo para transformar Tessalônica. E número 3 e última parte, a palavra que Paulo prega, irmãos, é uma palavra que produziu resultados na vida dos tessalonicenses. O que a palavra, irmãos, produziu na vida dos tessalonicenses? Como uma sociedade, já estamos acabando, irmãos, como que uma sociedade como Tessalônica é transformada? Número 1, para você gravar, eles receberam o verdadeiro ensinamento de Deus. Número 2, Paulo usou um meio de graça, a pregação da palavra. É só o evangelho, irmãos, para mudar. Agora, a parte final e o terceiro ponto dessa mensagem. O que a palavra que Paulo pregou, irmãos, produziu nos Tessalonicenses? Versículo 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta a fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor. Paulo mostra, irmãos, em sua oração, que houve uma mudança de comportamento na vida das pessoas, na vida dos irmãos lá em Tessalônica. Versículo de número 9, no mesmo capítulo 1, o verso 9 diz aí, 1 Tessalonicenses 1,9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Sabe o que a palavra produziu, irmãos? Abandono de ídolos. As pessoas de Tessalônica eram idólatras, mas Paulo vai lá e prega a palavra. E o que a palavra produz? Mudança, conversões. Eles jogaram fora os seus ídolos para servir agora o Deus verdadeiro. E sabe qual é a doutrina aqui, irmãos, nessa parte final da mensagem que Paulo está ensinando? A doutrina da santidade.
Os irmãos de Tessalônica abandonaram o pecado, abandonaram a prostituição, a idolatria, a mentira. Começaram agora, irmãos, a andar em novidade de vida. Começaram a andar de acordo com a vontade de Deus. E nessa parte final, nós a enxergamos mais nitidamente como Deus mudou uma sociedade chamada Tessalônica. Eles receberam o verdadeiro ensinamento de Deus. Deus deu a palavra para os tessalonicenses. Eles ouviram a pregação da palavra e tão logo começaram a ter mudanças de comportamento. O texto diz que eles jogaram fora os seus ídolos. Houve uma conversão aqui. Eles começaram agora a andar em santidade com Deus. E sabe o que é santidade com Deus, irmãos? Santidade significa uma graça de Deus derramada em nossos corações, onde essa graça vai crescendo ao ponto de nós pegarmos nojo pelo pecado e nos aproximarmos mais perto de Deus. Essa é a definição de santidade: abandono do pecado, jogar os ídolos fora, jogar aquilo que te atrapalha com Deus fora e se agarrar na presença do Espírito Santo. É assim que eu defino, irmãos, a santidade. A gente percebe que quando Deus é ensinado de maneira correta, quando o evangelho é pregado, não o evangelho de hoje, o verdadeiro evangelho, as pessoas começam a jogar os ídolos fora. As pessoas começam a voltar para Deus. As pessoas começam a andar em santidade com Deus. E nós somos, irmãos, não dá para tampar o sol com a peneira. Nós fomos chamados para andarmos em santidade com Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, vai nos exortar, irmãos, a nós andarmos em santidade. Por exemplo, lá em Hebreus 12:14, o escritor aos Hebreus nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós somos exortados na Bíblia a andarmos em santidade, não é de qualquer jeito. Nós somos chamados para ser santo, porque o nosso Deus é santo. E os tessalonicenses começaram a ver isso. Eles souberam quem é Deus por Paulo. Deus deu a Paulo um meio de graça, a palavra. Paulo prega a palavra, e o resultado da pregação de Paulo é uma mudança. Eles jogam fora os ídolos, eles abandonam os pecados, eles não querem mais adorar outros deuses, eles querem agora adorar o único Deus, Jesus Cristo. E nós somos exortados a viver esse estilo de vida. Se Deus mudou Tessalônica, Deus pode mudar nós, irmãos. Nós somos exortados por Deus a andar em santidade. E santidade no dia a dia. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1:15-16 o seguinte, irmãos: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque o Senhor é santo. Este é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz no coração de um pecador. Leva o pecador a abandonar o pecado e se agarrar com Deus. Os tessalonicenses jogaram fora os ídolos e começaram agora a andar com Deus. E a maior prova que você é salvo, a prova real para você saber se uma pessoa é salva ou não, é o comportamento, irmãos. Depois que Paulo percebe que nesse processo de falar que Deus, mostrar quem é Deus verdadeiro, pregar o Evangelho, Paulo começa a ver agora uma mudança radical na cidade. Os tessalonicenses pegaram os seus ídolos e jogaram fora, irmãos. Paulo agora vai bater o martelo e dizer: verdadeiramente, vocês são eleitos de Deus. Olha o que vai dizer o verso 4, que é o último verso que eu vou ler aqui. Reconhecendo, irmãos,
amados de Deus, a vossa eleição. Sabe o que Paulo está falando? Que a maior evidência do salvo, a maior evidência que uma pessoa é salva, é um eleito, é um escolhido, é aquela mudança radical. É quando o pecador joga fora os ídolos. É claro que os ídolos aqui é uma metáfora. Eu posso aplicar como uma metáfora. Talvez tenha muita coisa que você tem que abandonar. Mas santidade, mudança de vida é a prova que você é um escolhido de Deus. E é bom nós entendermos, irmãos, que nós fomos escolhidos não porque nós somos bons. Nós fomos eleitos por Deus para sermos santos. Efésios 1,4, Paulo diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Toda pessoa que é escolhida por Deus passa a viver em santidade de vida. E eu termino aqui, queridos, dizendo, resumindo, como Tessalônica foi transformada? Número 1, porque receberam o verdadeiro ensinamento de Deus. Número 2, porque Paulo pregou a palavra. E número 3, o resultado da pregação da palavra trouxe mudança, conversão, santidade. Eles jogaram fora os ídolos. É assim que Tessalônica foi transformada. Deus usou esses 3 passos para mudar uma cidade chamada Tessalônica. E eu gostaria nesse momento de fazer algumas perguntas para você, nesse momento, para nós meditarmos juntos. Queridos, qual é a visão que você tem de Deus hoje? Porque os tessalonicenses, eles aprenderam quem é Deus da forma correta. Qual é a visão que você tem de Deus hoje? Eu quero trazer essas aplicações agora. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é um boneco? Ele é um pedaço de madeira? Se você conheceu Deus de verdade e de maneira correta, qual é o grau de relacionamento que você tem com Deus? E você que nunca teve um contato com Deus, que tal começar hoje um relacionamento com Deus? Queridos, os tessalonicenses foram alcançados pela palavra. Qual a importância que você está dando para a palavra de Deus hoje? Como está a sua leitura da Bíblia? Agora você está na sua casa. Será que você deixou a Bíblia jogada no canto? Como está a sua leitura da palavra? Se a palavra mudou os tessalonicenses, como que você está tratando a palavra de Deus hoje? Aleluia. Medito na palavra de dia e de noite. Que peso tem para você essas palavras do salmista? Queridos, nós estamos na época do fim. Todos esses sinais que nós estamos vendo aí fora é porque o fim está próximo. O princípio das dores se iniciou. É fácil nós lermos, fazermos uma leitura do que está acontecendo hoje. É tempo de nós buscarmos a palavra. É tempo de nós nos alimentarmos da palavra. É tempo de buscarmos o conhecimento de Deus. Os tessalonicenses foram transformados. Como está a sua vida com Deus hoje? Os seus hábitos mudaram? A sua maneira de falar mudou? O seu compromisso com Deus está sendo levado a sério? Quem é você perante os impostos? Como está a sua fidelidade com a sua esposa? Como está a sua fidelidade
com o seu esposo? Quem você precisa perdoar? Ah, pastor, eu creio em Deus da maneira correta. Eu creio na palavra, eu leio a palavra. Tudo bem, querido. Mas e a mudança na prática? Quem você precisa perdoar? Quais as palavras que saem da sua boca? Como que você trata o seu dinheiro? As pessoas que estão ao seu redor têm visto transformação na sua vida? Ou você é só uma fachada? Será que o sede santos, porque eu sou santo, faz algum sentido para você? E você que está me ouvindo, que nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu a palavra de Deus, que tal se arrepender hoje? Que tal mudar os seus caminhos hoje? Que tal pedir perdão para Deus hoje e começar uma nova vida, meu querido? Eu quero dizer algo nessa noite. Deus mudou uma sociedade chamada Tessalônica, porque eles conheceram o Deus verdadeiro. Eles receberam a palavra, e a palavra fez uma mudança. Como está a sua vida com Deus hoje? É tempo de pegarmos firmes com Deus. Nós que dizemos que somos salvos, temos que orar mais, irmãos. Temos que ler mais a Bíblia. Temos que abandonar as redes sociais, parar de perder tempo com isso. Não que é errado, mas você precisa separar tempo para Deus. É tempo de ficar firme com Deus. E eu termino dizendo, lá no Éden, nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Fomos afetados, irmãos, de tal maneira que cada um de nós andávamos como ovelhas perdidas. Chegamos ao ponto, irmãos, de matarmos até o nosso próprio irmão. Isso aconteceu, Caim matou seu próprio irmão Abel. Que ponto os nossos pais chegaram? Afastamos tantos de Deus, irmãos, que começamos a construir a nossa própria torre para chegar no céu. Houve uma época que os nossos pais, os nossos antepassados, viveu de qualquer jeito, desagradaram a Deus. E Deus decidiu naquela época destruir a terra. E Deus levantou um homem chamado Noé. Noé cortou madeiras, carregou madeiras nas costas para construir uma arca de madeira para salvar uma humanidade. Noé pregou a palavra, como diz lá na carta aos Hebreus, mas nessa arca de salvação, construída com madeiras carregadas nas costas de Noé, somente 8 pessoas foram salvas. Eu quero dizer nessa noite que tem alguém aí na sua casa que é maior do que o Noé. Este alguém também carregou madeiras nas suas costas, mas a madeira que ele carregou não foi para salvar somente 8 pessoas. O nome dele é Jesus, que carregou madeiras nas suas costas para salvar a humanidade. Talvez nessa noite você não tenha sido um bom cristão, você não tenha amado a Deus da maneira correta. Talvez tenha áreas na sua vida que tem que ser mudada. As pessoas têm que ver a transformação na sua vida, igual aconteceu em Tessalônica. Se arrependa nessa noite. Se arrependa, creia em Cristo. E para você que nunca ouviu o Evangelho, eu quero dizer que Jesus está de braços abertos para você. Se arrependa. Talvez você está na sua casa e você que nunca ouviu a palavra. Talvez você está na sua casa aí triste, angustiado, em depressão. Talvez você está pensando até tirar a sua própria vida. Venha a Jesus. Peça perdão aí na sua casa agora. Se arrependa dos seus pecados. Venha a Cristo. Porque assim como Cristo transformou uma sociedade chamada Tessalônica, Ele quer transformar a sua vida.
Amém, queridos? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nessa noite nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Senhor, nos leva a vivermos em santidade, a vivermos na tua presença, a vivermos de acordo com a tua vontade. Pai, queremos te conhecer mais, queremos conhecer o Senhor da maneira como o Senhor é, como os Tessalonicenses te conheceram. Queremos, Deus, nos alimentar mais da tua palavra, como os Tessalonicenses se alimentaram. Ah, Deus, e queremos ser transformados mais e mais para brilhar a tua glória, a tua presença por meio das nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Está encerrado no nome de Jesus.